Professor, doutor Jorge Pio, quando as pessoas têm essas questões da paixão enrustida, sentem aquele ciúme exagerado, ou raiva, né? Até nós vemos Estevão, ele podia ter seguido um outro caminho da perturbação, sentir raiva, ódio de Saulo, né? De Saulo. Na época, Saulo. Ainda era Saulo. É. O que fazer? O que o senhor diria para quem está sentindo um ciúme exagerado, ou uma raiva de alguém, ou um ódio, não consegue perdoar? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é compaixão. A gente procurar encontrar compaixão. Mas, umas vezes, encontrar compaixão não é muito fácil. Compaixão de si mesmo e compaixão do outro. Mas, se é uma coisa infundada, procurar encontrar a realidade, buscar o dado da realidade. Se é uma coisa fundada, perdoar e ajudar para que a pessoa possa sair da dificuldade e sair também. Mas uma coisa prática, se é uma coisa momentânea, se é uma explosão de ciúmes, se é uma explosão de ira, a primeira coisa que deve fazer é sair do ambiente. Muda de ambiente, vai para um outro ambiente, cale-se, não fale nada, toma uma água e ore. Peça proteção. Quando você se sentir calmo, retorne. Porque a ira não leva a coisa nenhuma, não constrói nada. Emmanuel nos diz isso numa página belíssima, quando ele faz um estudo sobre Tiago, né? Numa passagem em que Tiago fala em refletir, em analisar, e ele diz: devemos falar pouco. Eu já estou meio fora disso, que eu falo muito, né? Mas falar pouco, falar com eficiência, com proficiência, não é? Agir com maturidade e não se irar, para que possamos compreender o outro, para que possamos nos colocar no lugar também do outro. Será que se eu estivesse nesse lugar da pessoa por quem estou irado ou por quem tenho ciúme, será que eu não faria até pior? Já ajuda um pouco isso. Então, isso cai na realidade, naquilo que já falamos aqui em outras vezes. Precisamos refletir para buscarmos a nossa consciência, da nossa essência, do nosso ser matricial e holográfico que somos, porque somos seres matriciais, cheios de matrizes. E somos holográficos também porque, como está lá na pergunta 33, tudo está em tudo. Nós também. Tudo está em nós e nós estamos em tudo. Né? Por isso que Deus está presente em todos os lugares. Deus está em nós. Ele caminha no mundo, passando por todas as criaturas. O apóstolo Paulo diz que nós temos que gravitar em torno de Deus, mas que nós já vivemos em Deus todo o tempo, só que não percebemos, não acordamos, não verificamos a presença do Criador. E se a gente acordasse de manhã e lembrasse que a gente está vivo, que a gente está pensando, que a gente tem uma individualidade, que a gente existe, né? De acordo com Descartes, penso, logo existo, né? A gente diria assim: meu Deus, obrigado pela tua presença em mim, porque a vida é a primeira prova de Deus, é a vida em nós. Identificando as emoções perturbadoras, as paixões que ainda nos conduzem ao desequilíbrio, o que é que nós podemos buscar na casa espírita, na terapêutica espírita, para nos auxiliar nisso, a vencer isso? A primeira coisa é o conhecimento da doutrina espírita. Mas, para chegar nesse ponto, precisamos de alguns pré-requisitos, né? Atender ao estômago, às vezes, que a pessoa com fome não pode ouvir o evangelho, não pode ouvir a doutrina, né? Atender a necessidade de acolhimento da criatura, ouvi-la. Porque quando a pessoa é ouvida, ela já relaxa e já diz assim. E quando a pessoa ouve com bons ouvidos de ouvir, os bons terapeutas são aqueles que ouvem, que sabem ouvir, não é? Quando a pessoa ouve e ela se sente ouvida, ela já ameniza um pouco aquela sua dificuldade. E já diz assim: bom, tem um parceiro,
Tem alguém que ouviu a minha queixa, ouviu a minha dor. E a partir daí, através da terapêutica que está na prece, que está na água fluídica, no passe, não é? Nas palestras espíritas, nas boas leituras, mudar a nossa ótica de ver o mundo. Bruce Lipton, que não é espírita, que é um biólogo, ele diz: é possível ao homem tudo. Tudo o homem pode, é só mudar a lente. Mude a lente. E aí, há um livro dele fantástico, chama-se Biologia da Fé. Fantástico. Em que ele fala: mude a ótica, mude a lente. Podemos tudo. Mas nem, para poder é preciso querer. Mas nem tudo que queremos podemos. Para poder é preciso trabalhar. Mas nem tudo que queremos e podemos, devemos. Então é preciso querer, poder e dever. Mas ainda é pouco. Para conseguirmos essa realização, essa plenitude que buscamos, precisamos usar a vontade para querer, né? Usar o esforço cotidiano para poder, reflexão para ver se o que queremos devemos fazer, e depois, reunidos esses três elementos, esses três verbos, querer, poder e dever, saber usar o verbo esperar, que está nas virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Esperar, vem da esperança. Saber esperar a hora certa. Porque se você souber querer, trabalhar para poder, souber discernir o que deve e o que não deve, e souber esperar, como se diz numa linguagem bem simples, pode correr para o abraço. Muito bom. Suas palavras finais. Minhas palavras finais é que trabalhemos todos, reunindo nossas mãos, as mãos que trabalham pelo bem. Nesta casa, onde estamos realizando este programa, se realiza esse trabalho. Seja um colaborador desta obra. Unamos nossas mãos, as mãos que praticam o bem. E aí nós estaremos trabalhando na tarefa que o Cristo nos designou, que é estabelecer no coração do homem o reino de Deus. Através do mármore precioso do sentimento puro, do amor, com o cinzel precioso da boa vontade. Essa é a mensagem que eu teria a deixar. Muito obrigada, Dr. Jorge Pio, pela sua presença no nosso programa. Obrigado, digo eu.